Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Você já sentiu que, por mais que tente mudar, parece que algo sempre te puxa de volta para o mesmo lugar? Você tenta evoluir, tenta se relacionar, melhor, tenta sair de ciclos, mas tudo volta. Os mesmos erros, as mesmas dores, os mesmos padrões, como se existisse uma força invisível decidindo por você. Isso não é azar, isso não é karma cego, isso é o inconsciente gritando. E quando você não escuta, ele encontra outras formas de se manifestar. Pensa comigo. Quantas vezes você disse que dessa vez seria diferente, mas tudo se repetiu? Quantas vezes você jurou que não aceitaria menos do que merece, mas voltou para o mesmo lugar de antes? Quantas vezes você se prometeu que ia mudar, só para se ver afundado no mesmo padrão, no mesmo buraco emocional, como se nada tivesse mudado? Não é porque você é fraco, nem porque está quebrado. É porque existem forças dentro de você que operam no escuro, e tudo o que você evita te controla. A raiva que você finge que não sente, a culpa que você empurra para debaixo do tapete, medo que você disfarça com sorrisos, a tristeza que você ignora correndo de uma tarefa para outra, tudo isso continua ali, no fundo, operando a sua vida sem que você perceba. E quando essas partes não são vistas, elas não desaparecem. Elas crescem, elas se tornam sabotagem. Elas viram aquela voz que diz que você não é suficiente. Elas viram o relacionamento tóxico que você aceita. Virarão o cansaço sem causa, a ansiedade sem nome, a insatisfação constante. E aí você olha para tudo isso e pensa: por que minha vida é assim? Por que eu não consigo sair desse ciclo? E a resposta é dura, mas libertadora, porque você está tentando viver no consciente, enquanto o inconsciente comanda 90% do que acontece. Carl Jung foi um dos primeiros a colocar isso de forma clara. Existe um mundo inteiro dentro de você que foi rejeitado, negado, esquecido, mas ele não foi embora, ele virou sombra. A sombra não, é o mal em você. Ela é tudo aquilo que você não quer ver, aquilo que foi julgado como errado, aquilo que em algum momento você achou que precisava esconder para ser aceito, amado, valorizado. Sabe aquela sua versão que explode de raiva, do nada? Ou aquela que sente inveja, mas finge que não? Ou a que tem vontade de se isolar e desaparecer do mundo? Essas versões moram na sombra, e quanto mais você tenta ignorar, mais elas controlam sua vida. É como tentar dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Você não vê o que realmente está guiando. Você reage, você repete, você se frustra. E, no fundo, algo em você sabe que está vivendo abaixo do que poderia. Algo em você sente que existe mais. Mais clareza, mais leveza, mais verdade. Mas para chegar lá, você vai ter que parar de correr, porque tudo aquilo que você tenta evitar é exatamente o que te prende. E talvez você já tenha sentido isso, um incômodo que não tem nome, uma tristeza que aparece quando tudo está aparentemente bem, uma sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, como se tivesse algo errado, mas você não sabe o quê. Esse algo errado é a desconexão com você mesmo, é o vazio criado entre a persona que você mostra para o mundo e o seu eu real que ficou escondido em algum lugar lá atrás. A boa notícia? Esse vazio pode ser preenchido, essa dor pode ser curada, mas não tentando ser positivo o tempo todo, não se distraindo, não fugindo. A cura começa quando você escolhe olhar, olhar com coragem, olhar sem julgamento, olhar para dentro e perguntar: que em mim está tentando me dizer algo, e é isso que você vai fazer aqui. Esse vídeo não é uma explicação teórica, é um convite prático para você acessar, reconhecer e transformar a sua sombra, não com medo, mas com presença. Você vai aprender a perceber os sinais, a decifrar os padrões, a conversar com partes suas que você esqueceu.
E no final, a fazer algo que poucas pessoas têm coragem, integrar tudo isso e voltar a viver com autenticidade. Porque só quando você reconhece sua sombra, você pode parar de ser controlado por ela. E só quando você aceita tudo o que você é, você pode, de fato, se libertar. Talvez pela primeira vez você esteja começando a enxergar que o que te bloqueia não está fora, não é o outro, não é o sistema, não é o azar, é o que você ainda não quis olhar em você. E tudo bem, ninguém ensinou a gente a lidar com o que sente. Pelo contrário, desde pequenos, aprendemos a esconder, a ser fortes, a engolir o choro, a fingir que está tudo bem. A vida foi te ensinando que sentir demais era perigoso, que demonstrar tristeza era fraqueza, que sentir raiva era errado, que ser sensível era vergonha. E aí você foi criando uma versão aceitável de si mesmo, uma persona que o mundo aprova, mas que você mal reconhece. E o preço disso? Uma alma sufocada, um corpo carregado de tensões, uma mente em guerra, uma vida que parece ser sempre metade do que poderia ser. Por fora você pode até parecer funcional, mas por dentro está cansado de se esconder, de se podar, de repetir tudo de novo, de viver no automático. É esse cansaço da alma que mostra que a hora chegou, a hora de parar de fugir de si. Você já tentou de tudo, talvez. Terapia, livros, orações, afirmações positivas, visualizações, cursos, conselhos de amigos. Mas se nada realmente muda, é porque você está lidando com os sintomas, não com a causa. A causa está dentro e tem nome: inconsciente. A sombra é feita de tudo aquilo que você viveu e não soube como lidar. Traumas, abandonos, humilhações, vergonhas, que você enterrou porque não sabia o que fazer com elas. Só que a psique não esquece, ela apenas desloca. O que você não resolveu vai continuar ali, pedindo espaço, querendo ser ouvido, se manifestando através de sabotagens, vícios, dores físicas, repetições emocionais. Você percebe como certas situações seguem um padrão? Relacionamentos onde você sempre acaba diminuído. Empregos onde você sempre sente que não é reconhecido. Momentos bons que, quando estão prestes a acontecer, são sabotados. Conflitos com familiares que se repetem há anos, com o mesmo script, as mesmas palavras, o mesmo desfecho. Nada disso é coincidência. A sombra está ali, pedindo para ser reconhecida. E quanto mais você resiste, mais ela se impõe. Mas aqui está a verdade que muda tudo. A sombra só quer ser vista. Ela quer o seu olhar. Ela quer que você diga: eu te reconheço. Eu entendo por que você apareceu. Eu te aceito como parte de mim. Não é fácil, porque olhar para a dor dá medo. Dá vergonha, dá vontade de fugir. Mas é justamente esse movimento, o de parar de fugir, que inicia a transformação real. A sombra só tem poder enquanto você a evita. Quando você olha com consciência, ela perde o controle sobre você. Ela não desaparece, mas ela se transforma. A raiva vira força, a tristeza vira profundidade, o medo vira sensibilidade, a vergonha vira empatia. Tudo aquilo que te parecia um defeito pode se tornar uma ponte para sua cura. Mas isso só acontece quando você decide parar de reagir e começa a observar. Observar os padrões, observar as emoções, observar o que em você está agindo sem sua permissão. É aí que a jornada real começa. E ela começa agora. Você vai aprender a reconhecer os gatilhos emocionais. Aqueles momentos em que você se sente desproporcionalmente afetado por algo pequeno, uma crítica leve que te destrói por dentro, um silêncio que te fere como abandono, um gesto de desprezo que te paralisa por dias. Esses gatilhos são como alarmes. Eles apontam diretamente para as feridas não curadas. São convites da alma para olhar para dentro. E quando
Você começa a mapear esses gatilhos, algo muda. Você para de se identificar com eles e começa a entender que eles são parte de um sistema inconsciente que pode ser acessado, transformado, integrado. Não existe cura sem consciência. E não existe consciência sem disposição para olhar. Então, a partir de agora, você vai fazer exatamente isso: olhar, sentir, entender, sem pressa, sem culpa, sem julgamento. Você não precisa consertar nada, você só precisa se permitir ver. Ver com compaixão, com coragem, com presença. E esse será o seu primeiro passo para tomar de volta o controle da sua vida. Porque o que você evita te controla, mas o que você acolhe te liberta. Você já deve ter percebido que tem certas situações que te afetam de forma desproporcional. Às vezes, é uma palavra fora do tom, um olhar atravessado, um atraso, uma crítica. E a sua reação vem como um tsunami. Raiva, tristeza, ansiedade, vontade de desaparecer. Tudo isso por algo que para outra pessoa talvez nem faria diferença. Isso não é exagero, isso é gatilho. Um gatilho emocional é quando o presente ativa uma dor do passado. Não. É sobre o que está acontecendo agora. É sobre o que já aconteceu. E ficou registrado em você, lá no fundo, um pai que não te ouvia, uma mãe que criticava demais, um abandono na infância, uma vergonha que você nunca conseguiu digerir. Tudo isso deixa marcas. Marcas que formam crenças. Crenças que moldam comportamentos. Comportamentos que criam a realidade que você vive hoje. E se você não presta atenção, esses gatilhos vão te comandar. Você vai reagir sem entender por quê. Vai repetir padrões, vai afastar pessoas, vai se sabotar em momentos importantes. Mas aqui está o ponto-chave. O gatilho é um presente disfarçado. Ele mostra exatamente onde está a ferida. E se você tiver coragem de olhar, ele pode curar. A primeira coisa que você precisa fazer é mapear seus gatilhos. Perceber quando suas emoções explodem ou quando você se fecha de repente. Observar seu corpo, seu ritmo, seu tom de voz. Não para se julgar, mas para entender. Você começa a se perguntar: o que isso aqui realmente me lembra? Qual foi a primeira vez que eu senti algo parecido? Essa dor é mesmo sobre o agora, ou sobre algo antigo que ainda está ecoando. Quando você traz essa consciência, o inconsciente perde força, porque agora você está vendo, está presente, está deixando de ser refém. Um exemplo simples: alguém te interrompe várias vezes numa conversa e você sente uma raiva que parece fora do normal. Se observar, pode perceber que não é só pela interrupção, é por anos se sentindo ignorado, é pela criança que não foi ouvida, pelo adolescente que ninguém levava a sério. E hoje, qualquer sinal de desrespeito acende a mesma dor. Isso vale para tudo: relacionamentos, dinheiro, trabalho, família. Você vive reagindo não ao que está diante de você, mas ao que está dentro de você. E isso explica por que, mesmo mudando de cidade, de parceiro, de emprego, os problemas continuam aparecendo. Você não está tentando resolver a causa, está tentando fugir do espelho. Só que o inconsciente vai te apresentar esse espelho até você decidir olhar de verdade. E não é um processo racional, é um processo de presença. Por isso, crie o hábito de observar seus gatilhos com curiosidade. Não como um erro, mas como uma bússola. Eles apontam para onde você ainda precisa ir, para onde a dor está escondida, para onde a cura está esperando. Você pode até escrever, fazer um diário emocional. Toda vez que sentir algo intenso, anota o que aconteceu. O que você sentiu? Qual memória veio junto? Com o tempo, vai começar a perceber padrões. Situações que sempre te afetam do mesmo jeito. E aí, ao invés de reagir, você vai respirar. Vai reconhecer. Vai escolher uma resposta diferente. E essa escolha é liberdade.
Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, é não ser mais escravo do que você não entende. Esse processo pode parecer pequeno, mas é revolucionário. É o começo do fim dos ciclos repetitivos. É o início da autonomia emocional. E mais do que isso, é uma ponte direta para o seu inconsciente. Cada gatilho é uma porta. E atrás de cada porta tem uma parte sua que precisa de atenção. Você vai começar a conversar com essas partes, a escutar o que elas têm para dizer, porque elas têm muito para dizer. Talvez você descubra que sua raiva não é destrutiva, mas protetora, que a tristeza que você esconde é um pedido de pausa, que a ansiedade é uma forma distorcida de tentar se manter seguro. Você vai começar a ver sua sombra não como algo a ser vencido, mas como algo a ser compreendido. E quanto mais você compreende, menos ela te controla, menos ela grita, menos ela sabota, porque finalmente você está ouvindo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Ouvir o que antes era silêncio, dar voz ao que antes era evitado, se aproximar do que antes te assustava. Não porque agora é fácil, mas porque agora é necessário. E porque você já percebeu, não dá mais para continuar vivendo metade da vida. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Não dá mais para repetir padrões e chamar isso de destino. Você merece mais, e o caminho para isso é para dentro. Agora que você começou a perceber seus gatilhos, você abriu uma porta importante. Mas o que fazer com o que você encontra do outro lado? É aí que entra um dos métodos mais profundos e transformadores propostos por Carl Jung. A imaginação ativa. É através dela que você vai parar de apenas reagir ao inconsciente e começar a conversar com ele. A imaginação ativa é um processo onde você acessa imagens, símbolos, arquétipos e mensagens que estão dentro de você, mesmo sem que perceba. É uma forma de deixar o inconsciente falar, sem censura, sem filtro, sem julgamento. E quando ele fala, você ouve. E quando você ouve, a cura começa a acontecer. Esse não é um exercício racional. Não é sobre entender com a mente, é sobre sentir com o corpo, com a alma. É permitir que partes suas se expressem através de imagens, histórias, metáforas, porque o inconsciente não fala com palavras, ele se comunica por símbolos, e você já experimentou isso mesmo sem perceber. Sabe aquele sonho estranho que te marcou por dias? Aquela imagem que apareceu do nada na sua cabeça, aquela sensação de déjà vu, de que você já viveu algo, tudo isso é o inconsciente tentando se comunicar. Na imaginação ativa, você entra num estado de leve relaxamento e deixa que essas imagens venham, sem forçar, sem controlar, sem interpretar de imediato. Você apenas observa. Talvez veja um caminho, uma casa abandonada, uma criança chorando, um animal selvagem, uma escada que nunca termina. Tudo isso tem um sentido profundo. Cada imagem traz uma mensagem e você pode dialogar com elas. Sim, você pode conversar com uma imagem. Pode perguntar o que ela quer te mostrar. Pode pedir conselhos. Pode apenas escutar. E o mais impressionante, você vai perceber que existe uma inteligência dentro de você que sabe exatamente do que você precisa. Esse processo pode ser feito sozinho, em silêncio, com papel e caneta, ou até em meditações guiadas. O importante é criar um espaço interno seguro, onde você se permita sentir e receber. A primeira vez pode parecer estranho. Você pode duvidar, pode achar que está inventando, mas com o tempo, a prática vai se tornando natural e você começa a confiar no que aparece, porque começa a perceber que as mensagens fazem sentido, que os símbolos se conectam com o que você está vivendo, que há um movimento real acontecendo dentro de você. Essa comunicação com o inconsciente é transformadora, porque ela te tira da superfície, te afasta da racionalização vazia e te leva direto para a raiz. Imagine, por exemplo,
que na sua imaginação ativa aparece uma porta fechada. Você tenta abri-la, mas está trancada. Você sente frustração, medo, insegurança. Atrás da porta há algo que te chama. Essa imagem, por mais simples que pareça, pode representar partes suas que foram trancadas há muito tempo. Traumas que você não acessou. Sonhos que você abandonou. Potenciais que você nunca viveu. Você pode perguntar: o que está atrás dessa porta? Por que eu a tranquei? O que preciso para abri-la? E talvez surjam respostas, ou talvez venha apenas uma sensação, uma emoção, um choro. Tudo isso é válido. Tudo isso é linguagem da alma. A imaginação ativa é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o que você sabe e o que você precisa descobrir. E quanto mais você pratica, mais se conecta com a sua própria sabedoria interna, aquela parte de você que sabe quem você é, que sabe o que você precisa curar, que sabe o caminho de volta para casa. É nesse espaço que você começa a entender por que certas dores insistem em aparecer. Você começa a ver que por trás da raiva existe um pedido de proteção, que por trás da insegurança existe uma criança ferida, que por trás do controle excessivo existe medo de ser abandonado. E quando você reconhece isso, tudo muda. Você não precisa mais reagir. Você começa a dialogar, a cuidar, a se responsabilizar pelas suas emoções. Isso não é autoajuda barata. Isso é psicologia profunda, é espiritualidade com raiz. É você tomando consciência de si. E à medida que você entra nesse diálogo interno, algo começa a florescer. A confiança de que você pode sentir, que você pode lidar, que você pode acolher qualquer parte sua, sem medo. E essa confiança é a base da sua liberdade. Porque o que realmente te aprisiona não é a dor, é o medo de sentir a dor, é o medo do que você vai encontrar se olhar para dentro. Mas agora você está vendo que esse medo só existe porque você nunca aprendeu o que fazer com ele. Agora você sabe. Você pode parar, respirar, fechar os olhos e perguntar ao seu inconsciente: o que você quer me mostrar? E deixar vir. A resposta pode mudar a sua vida. Você começou a ouvir, a ver, a perceber que o que está dentro de você não é um inimigo, é só algo que nunca foi acolhido. E agora vem uma das partes mais importantes de toda essa jornada: integrar. Você não precisa eliminar sua sombra, não precisa lutar contra ela, você precisa integrar. Integrar é reconhecer que aquilo que você rejeitou, aquilo que você tentou esconder, aquilo que você julgou como feio, fraco, errado, tudo isso também é você. E quando você para de lutar contra si mesmo, surge algo que muita gente nunca experimentou. Paz. Paz de ser inteiro. Paz de não ter que fingir. Paz de não precisar agradar. Paz de viver a sua verdade. Mas vamos ser sinceros. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Você vai ter que encarar partes suas que talvez te assustem, vai ter que admitir verdades que doem, vai ter que soltar máscaras que se tornaram confortáveis e, ao mesmo tempo, vai descobrir uma liberdade que você nem imaginava ser possível. Carl Jung dizia: eu prefiro ser inteiro a ser bom. Porque ser bom, muitas vezes, é só um papel, um esforço para ser aceito, para ser amado, para não ser rejeitado. Mas ser inteiro é ser verdadeiro, com luz e sombra, com virtudes e falhas, com força e vulnerabilidade. E essa é a beleza do ser humano. Essa é a beleza de ser você. Você não precisa mais se esconder, não precisa mais agradar. Não precisa mais lutar contra o que sente. Você pode simplesmente acolher. Raiva que aparece quando te desrespeitam. Ela está te dizendo que seus limites foram invadidos. A tristeza que chega quando você se força demais. Ela está te lembrando que você precisa parar.
o ciúme que explode quando se sente inseguro. Ele está mostrando onde a sua autoestima ainda está ferida. Nada disso é errado. Tudo isso é informação. E quando você acolhe essas emoções com maturidade, elas deixam de ser um problema. Elas viram aliadas. A sua sombra tem talentos escondidos, coragens não vividas, desejos que foram silenciados. Ela não quer te destruir, ela quer te mostrar o que foi esquecido, mas ela só aparece para quem está pronto. E o fato de você estar aqui, ouvindo isso, já mostra que você está pronto para integrar, para se olhar com honestidade, para deixar de lado os personagens e para viver com mais verdade. Um exercício simples, mas muito poderoso, é escrever uma carta para a parte de você que você mais rejeita. Pode ser a sua insegurança, pode ser a sua agressividade, pode ser a sua carência. Dê um nome a essa parte. Trate ela como alguém que vive dentro de você, alguém que foi ignorado por tempo demais, e escreva. Fale com essa parte com compaixão. Pergunte o que ela sente. Diga o que você nunca teve coragem de dizer. Escute o que ela tem para te mostrar. Pode parecer estranho no começo, mas a transformação que isso gera é real. Porque você começa a perceber que essa parte não quer te machucar. Ela só queria ser ouvida, ser vista, ser respeitada. E quando você faz isso, você volta a ser inteiro, volta a ser você, sem precisar esconder metade do que sente. A vida começa a mudar de forma silenciosa, mas profunda. As relações melhoram, os conflitos diminuem, a ansiedade vai embora. O corpo relaxa, a mente acalma. E tudo isso sem fórmulas mágicas, sem atalhos, só com verdade. Essa é a força da integração, é você com você, sem máscaras, sem filtros, sem medo. E talvez, pela primeira vez, você perceba que não precisa mais ser melhor, só precisa ser mais verdadeiro. Porque quando você se aceita por completo, o mundo também começa a te aceitar. Quando você para de se esconder, você passa a ser visto de verdade. E quando você se ama com todas as suas partes, ninguém mais pode usar elas contra você. Você se torna livre. E liberdade aqui não é fazer o que quiser. Liberdade é não precisar mais fugir de si. Você está voltando para casa, voltando para o seu centro, para a sua essência, para a sua completude. E é aí que a magia acontece. Você começa a escrever uma nova história, não mais baseada no medo, mas na consciência. Você para de repetir e começa a criar. Começa a decidir com presença, a agir com verdade, a viver com alma. O mundo sente isso. Você não precisa mais se provar. Sua presença fala por si. Você não precisa mais ser controlado por dores antigas. Você não precisa mais ser conduzido por padrões inconscientes. Você pode, a partir de agora, viver com mais consciência, mais liberdade e mais inteireza. Toda essa jornada que você viveu aqui, de reconhecer a sombra, observar seus gatilhos, ouvir o inconsciente, integrar suas partes esquecidas, é o início de uma nova vida. Uma vida onde você não se esconde mais, onde você não se adapta ao que esperam de você, onde você não repete o que te fere, achando que isso é destino. Você entendeu que o que você evitava estava te controlando, mas agora você viu. E o que é visto começa a perder o poder de te dominar. Você viu sua raiva, sua tristeza, sua insegurança, sua dor, e ao invés de fugir, você ficou. Ficou presente, olhou nos olhos daquilo que tanto temia. E ao fazer isso, você mudou o rumo da sua história. Porque quando você encara o que estava escondido, você para de ser um boneco puxado por fios invisíveis. Você para de repetir. Você começa a escolher. Começa a escrever um novo roteiro. Um roteiro seu. E o mais bonito é perceber que, no fundo, tudo aquilo que você achava ser fraqueza era só sensibilidade sem espaço.
Era dor sem nome, era emoção sem acolhimento. Agora isso mudou. Você sabe que pode se observar, se ouvir, se respeitar. Você sabe que seus sentimentos são válidos, mesmo os mais desconfortáveis. Você sabe que tudo em você tem um motivo para existir. E talvez, pela primeira vez, você esteja sentindo uma calma diferente, uma leveza silenciosa, como se algo tivesse se encaixado, como se uma parte sua que estava esquecida tivesse finalmente voltado. Essa é a força de quem se permite ser inteiro, de quem para de fingir, de quem escolhe a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. A sombra que antes te sabotava, agora te ensina. Ela te mostra onde estão os buracos, onde estão os desejos sufocados, onde estão os talentos não vividos. E você vai percebendo que não precisa mais lutar contra si mesmo. Você só precisa escutar, sentir, aceitar. Carl Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso que você fez aqui. Você trouxe luz para o que antes era sombra. Trouxe consciência para o que antes era repetição. Trouxe escolha para o que antes era automático. Essa iluminação não é mágica. Ela é real. É feita de presença, de coragem, de disposição. E agora, você tem tudo isso. Você pode olhar para sua história sem vergonha. Pode olhar para suas falhas sem culpa. Pode olhar para quem você foi e entender. Era o que dava para ser com a consciência que você tinha. Hoje você tem mais. E com mais consciência, vem novas possibilidades. Possibilidade de se relacionar de forma mais saudável, de se posicionar com mais verdade, de se cuidar com mais gentileza, de construir uma vida com mais sentido. Você não está mais preso no passado. Você está ancorado no agora. E isso te dá poder. O poder de ser, o poder de criar, o poder de transformar. Então agora eu te convido a levar isso adiante, a não deixar essa jornada parar aqui, a continuar olhando para dentro com coragem e compaixão, a continuar reconhecendo quando a sombra aparece e, ao invés de reagir, conversar com ela. E principalmente a não guardar isso só para você. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que está vivendo os mesmos ciclos, com alguém que precisa entender que o que ele evita está, na verdade, pedindo cura, com alguém que, como você, está pronto. E se inscreva aqui no canal, porque esse espaço não é para gente perfeita, é para gente real, para quem sente demais, para quem se perdeu de si, mas está voltando, para quem está disposto a viver com alma, com presença, com profundidade. Aqui, a gente não foge da sombra, a gente transforma ela em luz. Você está no caminho, e o caminho é você.